Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Cordioli. Hoje eu estou com a jornalista Lena Kurtz. Ela é formada pela FAMECOS, PUC-RS. Ela apresentou o Jornal do Almoço na RBS TV, antiga TV Gaúcha. Também trabalhou na TVE e na Rádio FM Cultura. Tudo bem, Lena? Como é que está? Tudo bem, Leandro, tudo bem. Olha, eu quero cumprimentar aí, a ti, aos teus ouvintes e espectadores, E eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui. É uma das raras experiências que eu tenho estando do lado de cá do balcão, Porque, na verdade, eu sempre estive na posição que tu estás agora. Então, é um momento, assim, de alegria, De poder, talvez, contribuir para uma compreensão maior do que nós temos hoje em termos de comunicação, em termos de mídia, enfim. E tentar, assim, fazer com que as pessoas possam ter essa compreensão um pouquinho maior. Então, estou aqui do outro lado do balcão hoje. E agradeço muito a tua participação, ter aceito o convite para conversar conosco. E eu gostaria de conversar contigo sobre o jornalismo, as mídias sociais e a democracia. Como é que essa mudança que tu acompanhou na tua história profissional, tu está sentindo que está repercutindo na democracia no dia de hoje, Olha, a primeira coisa assim, que eu acho que é importante dizer é que todos nós que trabalhamos com jornalismo, que somos jornalistas assim, no sentido clássico da palavra, nós pensamos que há sempre o direito da pessoa ser informada. E que isso tem que ser, vamos dizer, uma luta, muitas vezes diária até, para que todos nós tenhamos acesso a qualquer tipo de informação, Então, nesse sentido, a democracia é fundamental para que os meios de comunicação possam, de alguma maneira, atingir a quem deve ser atingido, As pessoas têm o direito de serem bem informadas, Então, a gente luta muito por isso. Evidentemente, eu venho de uma, vamos dizer assim, de uma geração que estudou o jornalismo clássico, aquele que ainda as pessoas demoravam bastante tempo dando a sua olhada no jornal. Muitas vezes também a família jantava e depois todo mundo ia para a sala ver televisão, tinha assim aqueles horários certos. Muitas vezes as mães da gente, que eram muitas vezes donas de casa, ainda não tinham muito essa coisa de trabalhar fora, ouviam muito rádio, Então, assim, era tudo muito, vamos dizer, linear. Mas havia sempre, assim, uma preocupação em termos de informação, como deve sempre haver em relação ao jornalismo, que é essa busca da boa fonte, das boas práticas, da boa informação, tentar ouvir todos os lados da melhor maneira possível, da maneira mais imparcial, para que isso realmente seja democrático. Sim. A gente está vendo aí algumas coisas meio diferentes, nos tempos de hoje, que a gente tem que prestar atenção, Mas assim eu comecei na minha carreira, Eu talvez tenha sido a primeira apresentadora de televisão formada em jornalismo, porque já que eu resolvi que eu queria fazer mesmo televisão, fazer rádio, eu tinha que me instrumentalizar. Então eu aprendi essa prática, de tu ouvir todos os lados possíveis e passar a notícia de uma maneira o mais imparcial possível. Hoje a gente já continua ainda sendo, vamos dizer, esse um foco do jornalismo bem feito, mas hoje a gente já tem visto aí algumas variações. Mas uma coisa que tu acabou de falar me chamou a atenção, que é a questão da democracia ser uma condição para o exercício do jornalismo. Como você é uma pessoa com bastante história já na televisão e no rádio, como é que era essa questão do jornalismo durante o regime militar? Havia uma dificuldade de produzir a notícia? A democracia, de fato, é uma condição para o bom exercício do jornalismo? Mas total. Olha, até interessante tu lembrar isso, Porque eu era, assim, bastante jovem e eu acompanhei essa fase mesmo do regime militar,
o interessante é que assim, naquele tempo não tinha como hoje, né? Tudo hoje é digitalizado, eram outras tecnologias. Então tinha uns gravadores imensos com fitas enormes, e assim fitas bem fininhas, e toda a programação das televisões e das rádios eram gravadas 24 horas por dia. Olha que coisa. E normalmente tinha tinha um colega sempre discreto, né, nas redações, que era aquele que ficava meio de olheiro para ver quem é que estava, né, falando o quê. E a qualquer momento, se tu, aqui como eu estou falando contigo agora, tinha sempre aquela gravação 24 horas, né? E aquilo tinha que ser mandado no final do dia para o Dentel, né? Que era o órgão que fiscalizava as telecomunicações. E eles passavam, ouviam tudo aquilo. E se tu dissesse alguma coisa contra o regime, alguma coisa considerada subversiva, bom, aí tinha represália, né? Muitos colegas, né? Assim, a gente conhece a história, muitos foram presos, muito torturados, muitos, né? Por terem falado coisas que não cabiam, né, naquele momento. Então tu vê que as pessoas recebiam a informação muitas vezes filtrada, né? Porque tu não podia abrir tudo, né, que tu queria falar, porque tu tinha que estar ali inserida dentro daquele contexto ali. E ninguém era louco também, né? A maioria não era louco de querer perder seu emprego. Então o que se fazia, né? Então agora eu vou contar esse segredinho aí de bastidor. Então existia muito uma coisa que a gente chamava de contrabando. Então, por exemplo, tu ia dar uma notícia e no meio dessa notícia tu inseria uma informação que tu queria, né? Que tinha os sensores, né? E muitas vezes aquilo passava despercebido pelos sensores. Então, muitas vezes, por exemplo, tu queria falar sobre alguma coisa, tu convidava o professor Leandro Cordioli, que é especialista em direito, e aí tu queria falar alguma coisa que não podia, mas aí tu inseria assim, uma pergunta, tal, como é que vai aquela coisa, né? Vamos supor, usando hoje um fato bem atual, como é que estão aqueles, sabe, presos lá da Lava Jato, como é que aquilo pode ter sabe? Então tu inseria coisas, tu era assim, vamos dizer que tu chamava, o pessoal chamava nas redações de inserir um contrabando. A gente fazia os contrabandos, tinha que fazer, né? Porque não era importante que tu fosse tanto de direita ou de esquerda, mas era importante que tu fosse um bom jornalista, um bom profissional e tu de fato passasse uma coisa que estava acontecendo, né? Para as pessoas poderem saber e que muitas vezes eram vetados. E tinha um problema pior ainda, que não era às vezes nem tanto a censura mesmo do regime, mas a própria autocensura que havia nos veículos a partir das próprias direções, que muitas, né, dependiam de linhas de financiamento, como até hoje a gente sabe que existe, né? Então havia sempre aquela necessidade das direções, muitas vezes, ou dos donos das emissoras, né, dos veículos, de terem que fazer assim, uma média com o regime, então vetavam muita coisa com medo assim, das represálias, de ter o seu veículo fechado, como aconteceu, né, ou de ser boicotado. Então era um momento muito difícil em que a gente andou muito na corda bamba, que as pessoas muitas vezes não sabem, os mais jovens talvez, né? Então tinham assim nos próprios jornais impressos, tinham partes assim que eram censuradas. Então como não podia sair em branco, então se botava aquilo que se chama calhau, né? Então saía receita de bolo, saía fotografia, sei lá, de pôr do sol, né? Coisas assim, porque aquilo ali tinha sido censurado, mas o leitor menos atento, ou mesmo nas televisões, né, quem era menos atento muitas vezes não passava despercebido, né? Mas era bem difícil de trabalhar sob essa situação. Então, uma primeira conclusão que a gente pode ter, né, que a democracia realmente é uma condição importante para o bom exercício da informação. Não, ela é fundamental, né? Ela é fundamental, porque senão tu vai ficar sabendo só um lado, né? A gente está vendo aí, por exemplo, na Venezuela, essa situação aí do Maduro, né? Quer dizer, quem é contra o regime, quem fala alguma coisa, está vendo ali o seu amigo, vendo as pessoas morrerem de fome, pessoas
assim como nós, como eu, como tu, gente com formação, está lá passando fome, não tem remédio. A gente sabe que tem um desabastecimento terrível nos supermercados. As pessoas vão comer comida do lixo, perderam suas casas, perderam tudo. E aí vozes se levantam a favor disso, contra o regime do Maduro. Aí o Maduro faz o quê? Prende e arrebenta, vamos dizer assim, usando um jargão daqueles tempos, né? E como é que você acha que agora, né, com essa nova onda de YouTube, redes sociais, aonde a gente conversava agora há pouco, antes mesmo, né, de começar a gravar, em que qualquer pessoa tem um celular na mão e pode produzir informação, como é que você acha que isso está influenciando na democracia? É positivo, não é impositivo? Agora a notícia tem mais qualidade? Como é que tu acha que está repercutindo na informação? Sim, olha, eu vou dizer assim, eu lembro quando entraram assim, né, essas novas mídias, né, quando a internet começou, como se diz popularmente, começou a bombar. Então, houve no meio jornalístico assim vamos dizer assim, uma expectativa positiva de que isso facilitaria muito o trabalho do jornalista, dentro daquilo que eu falei inicialmente, da ideia de que todos nós merecemos ser informados de tudo, todo o tempo, o melhor possível. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o jornalista, ele deixou de ser aquele mediador, de fazer o filtro, né? Então, o que começou? Começou a receber informações e tudo de pessoas que antes recebiam a informação passivamente, né? Que eram os ouvintes, os leitores, os telespectadores, né? Então esses aí começaram a ter essa interação e isso foi assim muito bem-vindo e é muito bem-vindo. Porém, no meio do caminho, algo aconteceu que começou vamos dizer assim, a provocar uma polarização, né? E isso é uma grande preocupação que se tem, no momento assim, o que é mais estudado, porque essa polarização, né, que vamos dizer assim, o grande fato do momento relativo a meios de comunicação, mídias digitais, mídias sociais, é a questão dessa polarização. Quer dizer, se tu não pensa como eu, tu é direitoso. Se eu sou direitosa e tu não pensa como eu, tu é esquerdoso. Então, ninguém ouve ninguém mais, né? E se criaram bolhas, né? E isso é muito pernicioso, porque o que acontece? No momento em que ninguém se ouve, né? Aquela coisa, casa que não tem pão, né? Todos gritam e ninguém tem razão. E aí isso acabou levando a esse grande vírus, né? Esse grande inimigo da comunicação hoje, que são as fake news, né, Leandro? Que assim, é a grande, vamos dizer assim, toma mais tempo, raciocínio e busca de soluções para isso que a gente está vendo, né, que pode acabar com a reputação de alguém, pode mudar rumo de votação, de eleições, quer dizer, são coisas que a gente tem que trabalhar e pensar em cima. Então, é também essa questão da informação, a democracia é uma condição para se produzir uma informação de qualidade, mas dentro da democracia também o excesso de produção de informação, no sentido assim, há uma grande quantidade de informação, mas a qualidade e a veracidade dessa informação acaba influenciando assim negativamente. A democracia acaba, que nem diz, pode modificar uma eleição ou modificar o resultado. Eu tenho um pensador que né, já que é um programa ligado à filosofia, eu não tenho essa ligação com filosofia, a não ser pela minha profissão de jornalista, que o jornalista, ele assim, brincando, ele é um especialista em generalidades, então tem que saber um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, um pouquinho de política, um pouquinho de economia, e aí vai... Filósofos, né? Também, né? Filósofos também. E hoje em dia, quem quer estar antenado nesse mundo tem que ter essa visão múltipla. Vamos falar a verdade, não é só eu, não é só tu, somos todos nós, né, gente? Vamos falar a verdade.
Então tem um pensador, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, o sobrenome é Ferguson, ele é britânico, ele inclusive andou dando uma palestra no Fronteiras do Pensamento em São Paulo, e ele fala uma coisa que eu acho perfeita. Ele fala que a questão da polarização nas redes sociais, ela criou uma incivilidade. Então, infelizmente, nós estamos incivilizados, porque ninguém mais quer ouvir o outro lado. Todo mundo só quer fechar com aqueles que têm o seu próprio pensamento. E isso nos empobrece, né? Porque o que nos enriquece? O que é a democracia? É todos nós termos direito de termos voz, todos nós termos direito de dizermos o que nós pensamos, de sermos quem nós somos, né? Mas para que haja essa democracia, a gente tem que aceitar que os outros sejam diferentes também e pensem diferentes. E muitas vezes, né, da discussão pode nascer, se não a conta de luz, a luz, né? A gente espera que a luz nasça, né? Então, eu acho que é por aí que a coisa tem que ir. E aí, isso acaba contaminando o jornalismo, porque com essa facilidade que se tem hoje, né, dos hardwares, né, dos equipamentos, é tudo muito rápido, né? Então, as pessoas já não querem mais muito fazer muita pesquisa, entram ali no tio Google, né, e tal. E o que a gente vê, né? A gente vê o panorama, uma dificuldade das empresas de comunicação, porque os hábitos mudaram. Ninguém mais faz aquilo que eu disse no início da minha carreira, que era sentar para ler o jornal depois do café da manhã, folhear calmamente. Ninguém mais vê televisão sentadinho, são poucos, né? A gente hoje tem o serviço de streaming, tu vê, né? O próprio YouTube, né? Que tu tem esse canal que eu tô sendo honrada, né? Em poder falar para ele. A honra é nossa. Né? Imagina, que isso. E, então, as pessoas vão assistir quando elas querem, no momento que elas podem, né? Então, isso aí esvaziou muito, né? O número de leitores de jornal impresso, o número de telespectadores, né? Rádio eu tenho ainda alguma dúvida, porque eu acho que o rádio talvez tenha o que mais... na minha modestíssima opinião, talvez tenha o que tenha conseguido mais se adaptar assim, aos novos tempos. É verdade. Eu acredito, porque tu ouve rádio de tudo que é lugar, né? E tem o podcast, que é um streaming muito próximo do rádio. Do rádio, né? E que as duas coisas assim se cruzam e, de fato, o rádio eu acho que também foi muito mais interativo sempre, né? Aquele negócio dos ouvintes fazerem ligações, Sim. né? E a televisão acabou ficando para trás. É o do Marshall McLuhan, né? O meio quente, quer dizer, aquele próximo de ti, que parece estar falando no teu ouvido, né? A televisão, como meio mais frio, ela se tornou mais fria ainda, né? Porque ficou mais longe. As pessoas pouco têm tempo, tu escolhe o que tu quer ver, né? E é bom que assim seja. Agora, tu pode me perguntar, e tudo isso fez o jornalismo entrar em crise? O jornalismo está em crise? Quer dizer, hoje todo mundo é meio jornalista, todo mundo pode entrar interativamente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, nas emissoras, nos jornais, eles têm canais abertos de todos os tipos. Hoje é tudo, né, multidisciplinar, assim, nesse sentido. E aí, incrivelmente, eu vou te responder, não, o jornalismo não está em crise. Porque o que vai acontecer? O que está acontecendo? Na medida em que todos nós temos essa facilidade de comunicação, de estar assim com os fatos em cima da hora, eu estou aqui com o meu celular, nós estamos aqui, temos uma linda visão do nosso Guaíba, daqui a pouco acontece alguma coisa ali, um barco, sei lá, explode, qualquer coisa assim, cai um meteoro. Bom, tu estás aí com o teu iPad, ou eu estou com o meu celular, a gente filma, já manda para as redes, já é bem assim. Mas isso exige, assim, vamos dizer, a filtragem exige que haja um jornalista, né, para quando tu vai, vamos dizer, tratar de jornalismo, de democracia no jornalismo, tu tem que ter aquele que vai filtrar. Então, ele tem que ter o foco da notícia, ele tem que ver se a fonte é segura, não é só receber
o teu vídeo para publicar nas redes de um jornal ou botar numa televisão, né? Assim que é aquilo que vai atingir o máximo de pessoas, tu tem que fazer a filtragem. Não, mas vem cá, quem é esse Leandro Cordioli, né? Por que ele está me mandando esse vídeo? É verdadeiro isso? Não é fake news? Quer dizer, é a questão das fake news, elas acabam ajudando a valorizar a profissão. Sim. E o que acontece? O que as empresas, né, jornalísticas hoje precisam, mais do que tudo, para a concorrência, é de credibilidade. Precisam de jornalistas que tenham credibilidade. E então, essa questão do checar a informação, checar a fonte, ter a noção do que tu vai publicar, quer dizer, tu dar uma informação, tu entregar aquela informação bonita, eu digo bonita no sentido de verdadeira, sim, de real, ou de, assim, ética. Sim, né? Uma que eu acho informação que é profissionalmente tratada. Profissionalmente, essa coisa, porque com qualidade, senão, né? Não fica é essa coisa quantidade, aí, né? sabe? Enquanto que tu tá falando ali com teus amigos, aí tu, não quero mais ouvir porque tu é direitoso, não, tu que é esquerdoso, você quer. Isso não pode ser considerado jornalismo. Agora, quando tu vai entregar uma coisa, olha, aconteceu aqui no Guaíba, aquela lancha estava passando e de repente houve uma explosão. Será que isso foi proposital? Será que foi um acidente? O que está acontecendo? Então, isso tudo ainda cabe ao jornalista. Então, por isso eu digo, cada vez mais, né, o jornalismo vai ser valorizado, né, quanto mais houver mais meios para as pessoas se expressarem, mais responsabilidade o bom jornalista vai ter com a sua ética, com a sua checagem, como dizia o grande jornalista Clóvis Rossi, né? Que jornalista não é isso, é checar tudo que tu vai publicar. Então, assim, acho que o acesso vai ser cada vez maior, mas essa roupagem, né, entregar uma coisa realmente verdadeira, de credibilidade, essa é e sempre vai ser, já foi no jornalismo do passado, é no jornalismo atual e vai ser no jornalismo futuro. Essa é a função do jornalismo. Lena, e me diz uma coisa, então, de fato, a gente vive, acho que a gente pode chamar, né, de era da informação, ou pelo menos da democratização, né, dos meios de produção de informação, seja YouTube, Facebook, Twitter, né, WhatsApp, né, redes sociais, a internet possibilitou isso, né? Hoje em dia, o pessoal, a grande maioria da população não só consome informação, como é capaz de produzir também informação, né? E que nem tu diz, isso faz com que o jornalista, a profissão de jornalismo, seja valorizada, porque é necessário, né, para qualificar essa informação, um profissional que trate bem. Como é que tu acha que o profissional do jornalismo pode auxiliar nessas questões das mídias sociais? Ou tu acha que o jornalista ainda ele deve trabalhar mais em rádio e televisão, que são os meios mais tradicionais? Não, eu acho que todas as possibilidades estão abertas, né? Tu mencionaste muito bem que nós vivemos a era da informação, que aliás é a terceira onda do Alvin Toffler, né? Que a primeira foi a sociedade agrícola, né? Que foi uma grande mudança no pensamento das pessoas, enfim. Depois a segunda onda, que foi a Revolução Industrial, né? E a terceira onda é a sociedade da informação. Só que nesse meio do caminho, né, que ele era um escritor, sabe melhor que eu, né? E ele previa futuro e muito ele acertou. Só que a única coisa que ele não sabia é que ele ia ser atropelado pela quarta né, revolução, que é as mídias sociais. São as mídias sociais, as mídias digitais. Então vale assim fazer a diferenciação. O equipamento são as mídias digitais e as mídias sociais são aquelas que a gente acessa, né? O Facebook, Instagram. E tu perguntou para mim também se eu considero que os jornalistas devam trabalhar, vamos dizer, nos veículos tradicionais ou se eles devem migrar, né, para as mídias sociais. Eu vou dizer que
todas as possibilidades estão abertas, né? Logicamente, dentro daquele padrão que eu falei, né? A questão da ética, a questão da checagem, de checar a fonte, de conferir a informação muitas vezes, né? Para tu ter certeza do que tu está publicando, porque o que acontece? Não importa que tu tenhas um canal teu no YouTube, ou que tu tenha um blog, ou que tu trabalhe num veículo tradicional de televisão ou de rádio, tu tem que trabalhar a tua credibilidade, porque isso é que vai ser o futuro. Sim. Porque a gente vê muita mistura, muita coisa. Como é que a gente vai separar o trigo do joio? A gente vai ter que ir atrás daquele profissional que a gente sabe que é sério, que tem critérios, né? Porque critério é uma coisa importantíssima no jornalismo, que se propõe a ser democrático, porque senão tu vai ficar tendencioso. Então tu tem que buscar assim, uma isenção, tu tem que buscar muito conhecimento, o máximo possível da tua realidade, e para tu poder passar, entregar, né, o consumidor aquilo que é decente, que é, vamos dizer, pesquisado, que tem uma credibilidade. Aí tu me falavas a respeito dessa questão das pessoas participarem. Aí eu vou voltar de novo ao Alvin Toffler, tá? Porque eu acho que ele falou coisas que eu considero importantes. E ele previu isso, né? Que no futuro todos seríamos lá no tempo, né? Que era lá pela década de 80, 90. Ele previu que todos nós íamos ser prosumidores, né? Prosumers, né? Que na verdade é isso que a gente está vendo, né, Leandro? Nós todos consumimos conteúdos de mídias digitais, mídias sociais, e nós todos produzimos conteúdos, né, de todas essas mídias aí. E por isso que cada vez mais vai ter que haver essa mediação do bom jornalismo para aqueles que realmente busquem a democracia sem serem tendenciosos, que querem se informar, que querem ter minimamente assim a noção do mundo em que vivem. Sim, né? E me parece que você tem razão, né? Assim, mesmo nos dias de hoje, onde qualquer um que possui um celular passa da condição de consumidor de informação para também produtor de informação, né, através das mídias sociais, mas como nas outras profissões também, aquele que é um bom profissional acaba tendo um espaço e uma valorização. Porque eu tenho constatado, eu acho que assim, a gente pode ver, primeiro, alguns jornalistas dos grandes meios de comunicação, de massa, e de televisão, de rádio, migraram para as mídias sociais e vem fazendo sucesso, né? Muito sucesso, porque eles arrastam a credibilidade deles, né, muitas vezes conquistada num meio tradicional, para uma mídia social, e eles criam canais no YouTube ou mesmo, né, blogs. E eles podem carregar, junto com essa credibilidade e com essa competência profissional, e a gente está falando daqueles que realmente são sérios, né, que são dignos, vamos dizer assim, né? Eles podem trabalhar a criatividade, que muitas vezes num veículo tradicional não podiam. Então hoje o que as pessoas querem? Elas querem a informação de qualidade, mas elas querem que aquilo seja passado de um modo verdadeiro, descontraído e até divertido, né? Por que não? Então a gente está vendo assim muitos trabalhando com essa questão até, né, vamos dizer assim, de falarem de uma maneira mais próxima, mais engraçada, né, de serem eles mesmos, coisas que muitas vezes não podiam, vamos dizer, num veículo tradicional, porque tinha esse negócio que eu falo, que é a autocensura, daí já tinha que ter toda aquela postura. Então hoje eu acho que as coisas estão mais descontraídas e eu acho que isso é muito bom. A fake news, a gente fez um evento ano passado na universidade que eu leciono, lá na UBRA, Campos Canoas, a respeito de fake news e deep fake news, né, e o papel da universidade. E a fake news, ela joga um papel duplo, assim, para atrair a informação, a veracidade e a qualidade da informação, e que pode ser um problema para a democracia e para esse ano de eleição, que é tanto uma notícia desabonatória do adversário, que pode prejudicar o adversário, quanto também quando a pessoa realmente fez aquilo que está sendo imputado a ele diz que é fake news e acaba desvalorizando ou tirando parte do valor de veracidade daquilo que é imputado a ele. Aproveitando esse ano eleitoral, né, o jornalista ético, ele
pode jogar um papel, né, para auxiliar a democracia nessa questão das fake news? Mas completamente, né? E esses, por exemplo, que tu falaste que migraram com sua credibilidade para as mídias sociais, né? Eles se tornaram, aí sim, nesse caso, né? Influenciadores digitais, né? Porque eles têm essa força, né? Tu pode checar as informações deles que tu vai ver que tem, né, essa credibilidade. Então, assim, claro que hoje tem, né, aquela questão, né, também de haver essas fake news que são, vamos dizer, reproduzidas milhares de vezes por máquinas, né, que entram. Assim, aí entra aquela informação para nós, nos nossos WhatsApps, né, nas nossas messengers, né, vão entrando aquilo, mas eu penso assim, que a gente também tem que estar atento, porque eu acho também é um problema, vamos dizer assim, uma doença, vamos dizer, da informação para a democracia, é um problema muito sério. Agora, eu também acho uma coisa, né, Leandro, que eu observo desde quando eu comecei lá, que eu brinco que era no século XII, né, que eu comecei no jornalismo antes de chegarem as caravelas do Cabral. Mas uma coisa que eu observo assim nesse tempo todo, que hoje todo mundo fala em política. E eu acho isso assim a grande conquista que a gente tem no Brasil. Porque antes, assim, por exemplo, tu pegava um táxi, hoje raros pegamos táxi, a gente pega aplicativo, né? Pega aí Uber, pega 99, pega não sei o quê. Então, a gente vai conversando com as pessoas, os motoristas, ou mesmo na rua, tu tá numa fila do supermercado, ou tu tá numa farmácia, ou tu tá num ponto de ônibus, todo mundo fala em política. Política entrou, assim, vamos dizer assim, na cultura popular. Então, eu acho que as pessoas, elas já não vão mais ser tão bobas assim, sabe? Né, eu acho que elas já conseguem, inclusive, raciocinar no sentido de fazer o seu voto útil para botar ou para tirar quem elas querem do poder. Então, assim, tem fake news? Tem gente mal intencionada? Tem as maquininhas de propagar fake news? Tem. Mas eu acho também que existe, graças a Deus, um povo, que é o nosso povo, né? Um povo que é sofrido, que sofre com falta de saúde, com falta de educação, né? Eu sou uma militante pela educação e que tem assim uma carência de tanta coisa, mas não tem uma carência básica que é a da inteligência. O povo é inteligente e o povo também se a gente observar bem, o povo aprendeu a manipular isso aí, já sabe em quem votar para tirar esse ou para botar aquele, né? Então, eu acho que tem que prestar atenção nesses que somos nós, né, os jornalistas, que temos assim a instrumentalização para poder separar trigo do joio, aqueles que têm, né, assim realmente um trabalho criterioso, que se utilizam da ética profissional. Eu acho que esses aí, com eles a gente pode assim aprender muita coisa. Então, o jornalista tem um papel assim extremamente relevante para a democracia. Totalmente. Sem jornalismo não existe democracia, porque senão se calam os jornalistas, como já tivemos época aqui no Brasil, né, que a gente sabe. Como é que a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo? Sim, né? Como é que vai exercer como é que o voto? Como é que tu vai... quer dizer, aí o que tu vai fazer? Tu vai comprar o pacote pronto, né? Então, isso também é uma questão que envolve o jornalismo que vale a pena, aquele jornalismo que eu falei, criterioso, com ética, que é a visão crítica, né? Porque quando as pessoas ficam muito polarizadas assim, elas ficam sem visão crítica. E aí que tem que entrar o jornalista, para mostrar, olha, é isso assim, assim, e não é isso assim, assim. Por isso, sim. Então vamos aproveitar esses que são os influenciadores digitais, que tenham critério, que tenham ética, que tenham informação, que checam essa informação, que têm boas...
que tem boa bagagem, né, como eu disse, cultural, e que tem boas fontes, né? E esses vão trazer para nós uma realidade para a gente poder entender o nosso contexto e poder, então, aproveitar essa oportunidade enorme que a gente tem dentro dessa democracia, que apesar de tudo é o que vigora no país nesse momento, e vamos depositar o nosso voto na urna com consciência. E me diz uma coisa, assim, nessa questão da democratização da informação, existe por parte das empresas, do próprio YouTube, do Facebook, do Instagram e das mídias sociais, assim, muitas vezes, tanto o favorecimento de determinadas linhas de pensamento que estão de acordo com o que eles pretendem, né, como um projeto político, mas também tem a questão do capital, né, do dinheiro, ou seja, se você quer que alguma coisa tenha um alcance maior, né, você contrata uma empresa ou impulsiona a sua publicação e isso acaba tendo um alcance muito maior do que um comentário, por mais, ou uma notícia, por mais que seja verdadeira e eticamente produzida, né, por falta do capital. Como é que tu acha que fica os tais algoritmos, isso aí. Né? E o capital, né? Porque essas empresas, elas todas agora, do ano passado para esse ano, na virada do ano, eles modificaram tanto os algoritmos quanto eles diminuíram o alcance da informação que é produzida. Então eles obrigam que você impulsione para que chegue no seu público, né? Eles são donos da estrada e resolveram agora cobrar um pedágio, né? Para a informação. Como é que tu acha que isso pode repercutir na democracia? É complicado, né? Porque assim também nessa situação eu estava me lembrando, né, a respeito do que a gente está falando dessa coisa do jornalismo ético. Houve um problema lá atrás que tem a ver com isso que você está dizendo, que foi quando a gente teve aquele problema da crise mundial que começou em 2008, com subprimes, aquela história toda, né? Então ali as redações de jornais e televisões e a mídia tradicional começou a ter muita dificuldade e começou a cortar custos, botando para fora, né, botando para a rua aqueles jornalistas mais antigos, mais experientes, né? E aí então eles contratam as pessoas assim por salários menores, né? E muitas vezes pessoas assim que recém saíram, vamos dizer, da universidade, né? Então, assim, eu não sou contra que haja né, uma nova geração ou novas gerações entrando, vamos dizer, para o jornalismo. Acho que isso é bom, é enriquecedor, mas é que eu acho que a bagagem nesses momentos ela é fundamental, né? Então, isso aí realmente é bem manipulado e vamos falar a verdade, né, Leandro? Acho que é importante que todos nós tenhamos consciência que o mundo, ele não é assim um local inóspito, ele tem donos, né? Os donos do mundo. E eles vão tentar manipular de qualquer coisa. Agora, cada um de nós tem que pensar, será que nós queremos, né, obedecer ao que estão nos imputando, né? Então, eu acho que é complicado, mas acho que tem que crescer com a ciência das pessoas. Lena, o Brasil está passando, né, por uma crise econômica agora. Isso tem repercussão também na grande mídia? Como é que o poder econômico, né, e essa crise econômica e escassez de recursos também, investimento mesmo né, em publicidade e em informação, que é como a grande mídia sobrevive, isso está influenciando também a distribuição da informação na grande mídia? Muito. Eu até mencionei antes, né, que quando começou a grande crise lá, que iniciou em 2008, os grandes veículos, eles acabaram demitindo jornalistas tradicionais, com muita bagagem, jornalistas de muita credibilidade, que muitos deles migraram para a internet. Mas o que a gente vê? Como eles, hoje, os veículos de comunicação, eles disputam, né, esse cobertor que é curto, financeiro, né, porque eles dependem muito de linhas de financiamento, de publicidade, de patrocínio e tal, e isso, vamos dizer assim, já não é da maneira que já foi, né? Porque antes eles dominavam aquele mercado, hoje já tem outros envolvimentos, a gente vê aí, como a gente está falando, né, as mídias pela internet e tal. Mas uma coisa assim que chama atenção é que acabam, de uma certa maneira, disputando ferrenhamente aquele
telespectador, aquele ouvinte, enfim, aquele leitor. E aí todos acabam tratando do mesmo tema. Então eu creio que haja assim um pouco, talvez, da falta desses grandes profissionais, né, que pensavam pautas mais amplas. Então ficam concentrados só naquilo que eles acham que está dando, sei lá, audiência naquele momento. Então, por exemplo, eu vou pegar assim agora, nos últimos tempos, né? A gente passou um tempão vendo e acompanhando aquela tristeza, aquele horror que é aquela queimada lá generalizada na Austrália. Animais morrendo queimados, casas, cidades sendo atingidas e ninguém conseguindo controlar o fogo. Aqui na Amazônia também, focos de incêndio terríveis, né? Que a gente viu também da mesma forma, gente tentando salvar aqueles animaizinhos, enfim. E de repente entrou então o coronavírus. E aí não tem mais, a Austrália parou de queimar, a Amazônia parou de queimar. Aí quando entrou a Austrália queimando, ninguém mais falou das pessoas morrendo de fome na Venezuela. As pessoas estão se alimentando bem, estão produzindo, está sendo bom lá o regime na Venezuela. Quer dizer, então isso eu acho que é uma grande falha assim, que eu vejo nos grandes veículos, que é essa concentração assim daquilo que é naquele momento que dá Ibope, né? Eu sou do tempo do Ibope, né? Mas assim que dá audiência, né? Então assim isso eu acho que é uma grande falha. Acho que existe também uma grande vaidade, né, dos veículos tradicionais, assim, né, os apresentadores, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser magro, né? E aí são os grandes atores, é o jornalismo show, né? Essa coisa. Isso aí é um problema que eu vejo, assim. Eu acho que com o crescimento das mídias na internet, o aprofundamento na internet, do jornalismo na internet, eu creio que poucos são os veículos que conseguiram acompanhar isso. Acho que ainda estão buscando, sabe, linguagens e, infelizmente, na minha opinião, tem isso de omitir, não fazer mais o que se fazia no meu tempo, que eu comecei, que era a suíte, que a gente chamava, né, que é o acompanhamento, o desdobramento de fatos, né? Então, vários dias acompanhando e dando notícias. A mídia acaba seguindo, acompanhando essas tendências, ou o que eles imaginam que o pessoal quer consumir, e o que dá Ibope, e nesse sentido o capital né, também acaba influenciando. E o capital, sim, porque tudo é a questão de achar que o público quer ver aquilo, então eles querem falar mais sobre aquilo para capturar mais aquele ouvinte, aquele telespectador, enfim, né? E isso eu acho que é um problema que a gente também, quem de nós, né, jornalistas ou não, voltando àquilo, quiser trabalhar dentro de uma perspectiva democrática, uma perspectiva de compreender o contexto do mundo que está vivendo, e a gente tem que saber mais ou menos onde é que a gente está situado, né? Porque senão a gente fica achando assim que tudo vamos dizer, coronavírus, ou tudo é queimada na Austrália, e não é assim, né? É um mundo muito mais complexo do que a gente pode estar vendo ali pela telinha, né? Sim, então a gente tem que utilizar até, mais uma vez, a credibilidade dos bons jornalistas na internet para tentar descobrir as coisas que realmente nos situem. É isso. Lena, eu gostaria de perguntar se tu queria dar para o pessoal que nos acompanha lá no YouTube uma última palavra, um recado, seja para o pessoal do direito, da filosofia, mas especialmente para os jornalistas, né, ou jovens jornalistas que estão acompanhando, né, o teu depoimento aí através da internet. Se tu queria deixar algum recado para esse pessoal. Eu assim quero, né, agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Quero dizer que eu assim sou muito feliz por ter feito essa opção de ser jornalista, apesar de mais adiante eu me formei em artes plásticas na URGS também. Eu posso dizer que a gente, como jornalista, tem assim um compromisso imenso com aqueles que nos leem, que nos ouvem, que nos acompanham, de realmente checar as informações. Temos o compromisso com os nossos públicos
de aumentar nossa bagagem de conhecimento, temos que estar sempre bem informados, temos que saber um pouco de religião, um pouco de filosofia, um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de meio ambiente, e muito de cultura, né? Para que a gente possa realmente entregar a informação de uma maneira ética, de uma maneira que as pessoas possam ter um mínimo de compreensão do mundo em que elas vivem. Acho que esse é o nosso compromisso democraticamente. Bom, gostaria muito de te agradecer por ter participado dessa conversa com a gente. Foi uma alegria muito grande, aprendi muito contigo a respeito do jornalismo e do papel do jornalista para uma democracia e na distribuição profissional da informação e da qualidade. Então, muito obrigado, Lena. Né? Eu agradeço e, como eu já disse, me sinto honrada de estar aqui nesse espaço, que eu acho que é fundamental para que a gente possa realmente refletir um pouco sobre as coisas e sobre o mundo em que a gente vive. Muito obrigada. Bem, pessoal, essa foi a jornalista Lena Kurtz, falou com a gente a respeito de jornalismo, democracia, fake news e mídias sociais. Gostaria de convidar você para assinar o canal para ser avisado a respeito dos novos vídeos que a gente deve disponibilizar em breve. Um abração do professor Leandro Cordioli.